Anticoncepcionais, má circulação e trombose, será que tem alguma coisa a ver? Será que anticoncepcional causa má circulação e trombose? Será que quem está em tratamento ou quem já teve trombose, embolia, má circulação pode fazer uso de anticoncepcional? Quais as opções? O DIU é permitido, as injeções, adesivos, o que pode e o que não pode? Será que tem alguma relação entre hormônios, mesmo que sejam hormônios na reposição hormonal, hormônios anabolizantes ou até mesmo os anticoncepcionais? Qual a relação com a circulação, com as veias, com a embolia, com a má circulação e com a trombose? Será que em algum momento tudo isso está interligado? Quais são as recomendações, quais são as orientações adequadas, as orientações certas para quem tem problemas na circulação e precisa fazer uso de hormônios? Esses vão ser os nossos temas de hoje. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Aqui você está no melhor canal sobre má circulação, sobre trombose, sobre embolia. E se esses assuntos te interessam, faz a sua inscrição aí no canal, deixa o sininho ativado para que você possa ser notificado de tudo que acontece por aqui, para que você não perca nenhuma novidade. E já deixa também aquela curtida, aquele like, clica aí no gostei, clica no joinha para o algoritmo entender que tem informação de qualidade aqui nesse vídeo, conteúdo importante e entregar para mais pessoas. A minha voz junto da sua, a gente consegue chegar mais longe e salvar até mesmo vidas contra essa doença. Como de costume, a nossa equipe seleciona algumas dúvidas que vocês mandam aí pelos comentários e hoje nós temos duas que foram selecionadas. A primeira, o anticoncepcional desogestrel pode ser utilizado? E a segunda, doutor, você poderia me responder uma coisa? Sou mulher trans e iniciei há algum tempo a minha terapia hormonal. Inicialmente utilizei o Repopil 35, anticoncepcional, mas não uso mais porque ele me fez ter um início de embolia pulmonar, senti falta de ar, tosse seca. Atualmente eu faço uso do Climene, um repositor hormonal, mas sinto queimação nas veias das pernas. Às vezes dor muscular. Isso pode ser o início de outra trombose? E como saber se de fato é trombose? Então vamos discutir um pouco sobre a má circulação, os hormônios e a trombose e também sobre a embolia pulmonar. Vamos lá então. Primeiro, o que é a trombose? A trombose, ela é a formação de coágulos, de trombos dentro das veias saudáveis. A coagulação é o ato que o nosso corpo tem de parar, de estancar um sangramento. Quando você se corta, forma aquela casquinha de machucado. Aquela casquinha de machucado evita que você perca sangue. Só que essa casquinha de machucado pode se formar onde? Dentro de veias saudáveis. Então, essa casquinha de machucado dentro de uma veia sã, de uma veia sadia, é um coágulo, é um trombo. E isso prejudica a passagem do sangue por ali e causa uma má circulação. Aonde que os hormônios entram nessa história? Eles entram no seguinte: todo hormônio, seja ele o estrogênio ou a progesterona, que são os hormônios dominantes no organismo feminino, seja a testosterona, que é o hormônio dominante no organismo masculino, eles têm propriedade de interferir nos vasos sanguíneos, de aumentar a permeabilidade capilar e favorecer o inchaço, o peso e o cansaço nas pernas. Eles têm a propriedade de mudar o calibre dos vasos, causar vasoconstrição ou vasodilatação. Ou seja, eles também têm a propriedade de alterar a composição do sangue. Então, alguns hormônios como o estrogênio, etilestradiol, estrona, estrógenos, em geral, eles têm uma maior interação com a circulação. Outros, como a testosterona, androgênios ou até mesmo a progesterona, têm efeitos em menor proporção. Essa é uma das explicações do motivo de que por que mulheres no período pré-menstrual ou no período da menstruação têm desconforto nas pernas, dor, peso e cansaço. Por quê? Porque a flutuação hormonal, os hormônios da menstruação, eles vão de fato interferir com a função da circulação, com as veias, com os linfáticos, vão alterar a dinâmica do inchaço nas pernas, vai causar dor, vai causar desconforto nas pernas. Então a primeira coisa que você precisa entender é que sim,
Os hormônios interferem com a composição do sangue, interferem com a circulação de modo geral, interferindo no calibre das veias, na permeabilidade das veias, ou seja, sai líquido das veias e se acumula na pele. Agora, qual a recomendação que a gente tem até então? Primeiro, vamos separar então esses três hormônios. Estrogênio, estradiol, estrona, sim, eles todos têm relação com trombose, aumentam significativamente o risco. Segunda recomendação, progesterona, DIU hormonal, DIU de cobre não possuem risco significativo. E a terceira recomendação é quanto a testosterona, anabolizantes e androgênios. Eles sim, principalmente nos 6 primeiros meses, aumentam o risco de trombose. Vamos organizar o nosso raciocínio então? Então a gente tem aqui uma pessoa que perguntou sobre o desogestrel. O desogestrel ele é uma pílula de progesterona isolada, então não aumenta de forma significativa o risco da trombose. Assim como injetáveis trimestrais, assim como DIU hormonal, assim como o implante de DIU de cobre. E quanto à segunda pergunta, com relação ao Repopil e o Climene, todos dois têm estradiol na sua composição, ou seja, eles sim aumentam o risco da trombose. Tá, Antônio, como que é a sua prática diária? Como que é o seu dia a dia? Como que você faz com relação às pessoas que têm trombose, má circulação? Como que você orienta? Primeira coisa, isso deve ser um conjunto, uma decisão em conjunto entre o médico de circulação, o médico vascular e o angiologista junto com a equipe de ginecologia. Por quê? Porque a gente não está tratando uma pessoa com trombose apenas, a gente precisa entender quais são as necessidades daquele conjunto familiar. Se aquela mulher é jovem, é casada, se ela deseja ter mais filhos ou não. Por quê? Porque as técnicas contraceptivas envolvem a vasectomia no homem, a laqueadura tubária, caso o casal não tenha mais desejo de ter filhos. Aquela pessoa, por exemplo, que já tem trombose, a gente vai talvez interpretar de uma forma diferente de quem não tem trombose. Então vou tentar te orientar com relação ao meu raciocínio. Se aquela pessoa tem vários fatores de risco, ou seja, ela está acima do peso, ela fuma, ela não pratica atividade física, ela não cuida da sua alimentação, ela tem histórico familiar, ou seja, são várias coisas que estão se sobrepondo, vários fatores de risco, várias situações na vida daquela mulher aonde aumenta o risco dela ter uma trombose. Talvez eu vou me opor até mesmo aos os contraceptivos que contém só progesterona, até mesmo o DIU hormonal. Por quê? Porque existe uma grande briga na medicina, existem médicos que defendem que DIU de hormônio, existe uma liberação mínima na circulação que prejudica lipedema, existe a dúvida se a progesterona de fato é segura, ou seja, naquela mulher que tem muito risco de ter trombose, eu vou me opor até mesmo a métodos, entre aspas, considerados seguros. Claro, gente, uma avaliação individual, caso a caso, em acordo com a equipe de ginecologia. A gente faz uma sugestão, a gente não proíbe ninguém, a gente orienta. Agora, aquela mulher que controla o seu peso, se alimenta corretamente, não fuma, não tem histórico familiar, ela, ou seja, usa uma meia de proteção, ou seja, ela tem vários fatores que protegem ela, que afastam ela da má circulação, da trombose, é uma pessoa ativa, saudável, jovem, provavelmente eu não vá me opor ao uso do estrogênio, ao uso da progesterona, então a gente precisa considerar na nossa avaliação. Se a pessoa tem vários fatores de risco, a gente vai evitar ao máximo o uso de qualquer hormônio, seja ele a progesterona isolada, seja ele o estradiol, o estrogênio, seja ele a progesterona. Se a pessoa tem várias situações que protegem ela, aí a gente pode ponderar até mesmo liberar um anticoncepcional. Por quê? Porque não é um anticoncepcional isolado que vai causar uma trombose. Não é isso, gente. A trombose, na maioria das vezes, ela é multifatorial. Multi de vários fatorial de fatores.
Agora, para aquela pessoa que sabidamente já teve trombose ou já teve embolia pulmonar, a gente vai colocar ela naquele grupo de alto risco. Por quê? Porque ela já apresentou a doença. Então, raciocinando, pessoas que nunca apresentaram problema circulatório e têm baixo risco, vamos ser um pouco tolerantes. Por quê? Porque essa pessoa está mais segura, ela se cuida, ela se protege, ela é ativa, ela usa meia de compressão, está com peso adequado, cuida da dieta, da alimentação, pratica atividade física, então tá tudo o quê? Tudo conspirando a favor de uma pessoa protegida. Se a pessoa tem vários fatores de risco ou já teve trombose, embolia em má circulação, aí a gente vai considerar que aquela pessoa tem um risco aumentado e a gente precisa até mesmo discutir o uso de ferramentas, entre aspas, ditas seguras, como contraceptivos só de progesterona, anticoncepcionais injetáveis só de progesterona, DIU hormonal. Nesse caso, a gente precisa tomar uma decisão caso a caso. Essa é a minha interpretação. Para a primeira pergunta, o anticoncepcional desogestrel pode ser utilizado? Pode, em pessoas com baixo risco. Por quê? Porque o desogestrel é um anticoncepcional, ele é só de progesterona e se o seu médico passou, segue o uso dele. O principal não é você pegar a dica de um colega, você usa qual? Você usa qual? Não, é você ter o acompanhamento do seu ginecologista e, se possível, de um médico vascular junto. Então o desogestrel ele tem baixo risco para trombose. Os anticoncepcionais combinados, que são o que? Existe progesterona e estrogênio na fórmula. Eu separei alguns aqui para ler para vocês. Por exemplo, Yasmin, Yumine, Elane, Diane, Ferane, Diclin. Existem vários outros, além desses que eu citei, que eles são combinados, ou seja, esses contraceptivos combinados, eles já têm um risco um pouco aumentado, ou seja, a mulher que faz uso dele por si só já tem 6 vezes mais risco de desenvolver má circulação e trombose. Agora, com relação a outra coisa que eu queria comentar com vocês, é que eu notei aqui na pergunta, ó, eu tive um início de embolia pulmonar, senti falta de ar, tosse seca, sinto queimação nas veias da perna, às vezes dor muscular, pode ser o início de outra trombose? A trombose, gente, a embolia não é uma doença boazinha, é igual gravidez, ou você está grávida ou você não está. Não tem início de trombose ou início de embolia, a doença ela não é boazinha, ela se desenvolve ou ela não se desenvolve. Como que eu sei se eu tenho ou não? Localizando aquele trombo, achando. Não é através de indo no pronto-socorro, eu tô sentindo dor na perna, o médico apertou a perna, trombose, vai para casa tomar o remédio? Não, gente, por mais experiente que o médico seja, você só confirma que a pessoa de fato tem trombose através de 3 coisas. Primeiro, de fato, é o exame físico compatível, sinais e sintomas. Segundo, em determinados casos, o exame de sangue também tem que ser sugestivo, que é o exame de dímero D. Mas para bater o martelo, para confirmar, é achar, localizar o trombo. Como a doença desenvolve no corpo todo, pode aparecer trombose na perna, no braço, no intestino, no pulmão, no cérebro. Por quê? Porque tem sangue no nosso corpo todo. A gente tem que achar o trombo, localizar, falar, olha, eu achei naquela veia tal, veia femoral da perna, na veia do rim, na veia do pulmão, na veia de onde for, ali tem um trombo. Só assim a gente confirma. Braço e perna, é comum a gente encontrar esses trombos com ultrassom com Doppler. Situações como trombose no cérebro, trombose nos pulmões, nos rins, no fígado, no intestino, alguns exames mais complexos como angiotomografia, angiorressonância, angiografias podem ser necessários, mas são exames que tem que ter cuidado, porque envolvem radiação, ou seja, a mulher grávida não é recomendado fazer esse exame, exceto se muito necessário. Existe o uso de contraste, ou seja, o rim precisa estar funcionando bem, senão o contraste pode prejudicar o rim. Então o diagnóstico da trombose é localizar o trombo, é achar o trombo e falar assim, eu tenho certeza que naquela veia, naquela artéria, naquele local do corpo tem de fato uma trombose. Então, princípio,
provavelmente isso não se sustenta, porque não tem como o trombo aparecer, aí amanhã ele sumiu. Não, gente, isso não existe. Então provavelmente você sentiu sinais e sintomas que podem ter sido de outra coisa. Tá, minha perna ficou com veias queimando, perna inchada e dolorida, pode até ser uma má circulação naquele local. Agora, trombose de fato, quando surge um coágulo na circulação, aí não, aí o coágulo ele leva um tempo para se dissolver, ele vai aparecer ali nos exames, ele não surge de um dia para outro. Para você ter uma ideia, na maioria das vezes o tratamento da trombose leva cerca de 3 a 6 meses, em alguns casos de 9 até 12 meses, ou seja, a trombose não cura, não resolve em um dia, em 2 dias, em uma semana, tudo bem? Então, revisão geral, pessoas com baixíssimo risco, se alimenta corretamente, pratica atividade física, usa uma meia de proteção, está dentro do peso adequado, não fuma, não tem histórico familiar, nunca teve trombose, vou permitir o uso de anticoncepcionais, de hormônios, se necessário, claro, se isso for a melhor estratégia de proteção contra a gravidez, contra outros problemas, contra mioma, outra doença, para aquela pessoa. Por quê? Porque ela tem baixo risco. O anticoncepcional sozinho, por si só, não é suficiente para deflagrar uma trombose. Para aquela pessoa que nunca teve trombose, mas tem alto risco ou que já teve trombose, eu não vou permitir, dependendo da situação, nem os anticoncepcionais isolados de progesterona e, de jeito nenhum, aqueles que são misturados com estrogênio, estradiol, estrógenos de uma forma geral, e também vou recomendar a evitar terapia de reposição hormonal na menopausa, no climatério, e o uso também de anabolizantes, de androgênios, de testosterona. São aquelas pessoas que fumam, estão acima do peso, não cuidam da sua alimentação, têm histórico familiar de má circulação e trombose, tem histórico de já ter tido uma trombose ou uma embolia antes, ou seja, para essas pessoas eu preciso ser um pouco mais rigoroso, um pouco mais cauteloso. Por quê? Porque a trombose pode matar, gente. Tem tanta ferramenta contra, seja um desejo de não ter mais filhos, tem a laqueadura, a vasectomia, tem DIU, tem várias ferramentas e não é necessário, na grande maioria das vezes, usar hormônios para esse perfil de maior risco. Claro, essa é uma decisão caso a caso e principalmente ouvindo a paciente e ouvindo o ginecologista, o médico que acompanha essa paciente, provavelmente já desde a infância, que faz esse suporte. A gente está aqui para acrescentar, não para ser o dono da razão, faz isso, faz aquilo, não. O que aquela pessoa precisa? Ela já tem seus 2, 3 filhos, já não quer mais? Vamos pensar num método definitivo. Ah, mas eu não quero fazer a laqueadura? Chama o marido, vamos fazer a vasectomia. Se esse for o caso, vamos colocar um DIU de cobre? O que você acha, ginecologista da equipe? Então, é o quê? Um consenso. Ponderar sempre, gente, riscos e benefícios de qualquer método, de qualquer técnica. O fato é que progesterona isolada, anticoncepcionais como, por exemplo, que a gente recebeu aqui na pergunta, o desogestrel, as injeções trimestrais, são mais seguros? São. Para quem? Para aquelas pessoas de baixo risco. Existe ainda um conflito na literatura, conflito entre os médicos se é 100% seguro ou não. Então, é seguro sim para as pessoas de baixo risco. Anticoncepcionais combinados e que contêm estrogênio, estradiol, estrona, derivados dessa classe que é a dos estrogênios femininos, não é permitido, e anabolizantes, androgênios, testosterona, também a gente vai colocar naquela caixinha de alto risco. Espero ter ajudado um pouco vocês. Tá, Antônio, mas eu quero me proteger, quero me cuidar, quero eliminar da minha vida esses vários fatores que você falou e está no grupo daquelas pessoas que estão com baixo risco. Existe um método, existe uma forma para você fazer isso. Eu gostaria de te convidar para conhecer o Protocolo Antitrombose, que é o nosso programa avançado contra a má circulação e a trombose. Já vou te explicar como funciona o Protocolo Antitrombose, mas para você se situar, na descrição desse vídeo tem um link. O Protocolo Antitrombose é um método, um passo a passo, basicamente um plano de ação que eu vou te entregar, onde você vai ter a certeza que você está fazendo tudo o que está ao seu alcance para blindar a sua circulação contra a trombose, para combater a má circulação e se proteger contra a embolia. Lá você vai ter 3
grandes pilares para poder fazer uma defesa, um escudo contra as doenças da circulação. São mais de 150 exercícios para deixar a sua circulação melhor, mais forte que a trombose. São também formas de você dar mais energia para a sua circulação usando meias, canelito, bandagens, ataduras e vários outros dispositivos, como o Compreflex, Compreboot, várias outras opções para quê? Para se proteger ainda mais e, além disso, a gente vai te ensinar como você vai encontrar na sua vida tudo aquilo que aumenta o seu risco de ter uma trombose. Para quê? Para que você possa se afastar cada vez mais naquela escadinha da trombose que eu fui ilustrando aqui de forma didática para você. Então, se você quer ter a certeza que de fato está no controle da sua circulação, está melhorando essa circulação cada dia mais e mais e se afastando das doenças como a trombose, contra a embolia, contra a má circulação, vai na descrição desse vídeo, procura um link para conhecer o protocolo antitrombose, o nosso programa avançado de combate às doenças da circulação. Se inscreve no canal, ativa o sininho se você se interessa por esses assuntos para você ser notificado de tudo que acontece por aqui. Não esquece de dar aquele like, aquela curtida, deixar aquele joinha e clicar no gostei. Por quê? Porque dessa forma o algoritmo entende que tem conteúdo importante, relevante, de qualidade. Com a sua ajuda, a minha voz junto da sua, a gente consegue alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra essa doença. Nos comentários pode deixar a sua dúvida, a sua pergunta e fala aí de onde você é, qual o seu nome, qual a sua dificuldade, qual a sua dúvida com relação a essa doença para eu poder te orientar, te ajudar também. E não esquece também, caso você não tenha dúvida, me fala aí. Qual é a sua sugestão para os próximos vídeos? O que você está gostando aqui no canal? É o nosso ponto de contato para eu saber o que está passando aí do outro lado e a gente poder, claro, melhorar cada vez mais para você. Te espero no nosso próximo vídeo. Até logo, pessoal!